Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35. Fique tranquilo, tá tudo certo. Ela tá dando glória a Deus aí por nós. Vocês estão em casa, sejam muito bem-vindos. Livro de João, capítulo 1, versículo de número 35. Quero meditar um pouquinho com os irmãos nesse texto. Você é livre para glorificar, para adorar, para ser vibrante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto, irmãos, João capítulo 1, versículo de número 35. No dia seguinte, João estava novamente com os seus discípulos, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus passando, disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos de João ouviram o que ele disse e seguiram Jesus. Versículo de número 38. Jesus virou-se e viu que os 2 o seguiam. E lhes perguntou: O que vocês estão procurando? Diga assim comigo, irmãos, o que vocês estão procurando? Fixa bem essa frase, tá? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde você está hospedado? Ele então lhes respondeu: Venham e vejam. Então foram e viram onde ele estava e permaneceram com ele o resto do dia. Isso aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Um deles, que ouviu João e seguiu a Jesus, era André, irmão de Simão Pedro. A primeira coisa que ele fez foi encontrar seu irmão Simão e lhes dizer: Achamos o Messias, que significa o ungido. Ele o levou a Jesus. E olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, e serás reconhecido por Pedro, que significa pedra. Irmãos, esse texto é um texto icônico da palavra de Deus. Revela coisas importantes da palavra de Deus. Revela coisas fundamentais para as nossas vidas na atualidade, principalmente no tocante àquilo que nós estamos tratando praticamente em quase todos os cultos, que é sobre uma questão de maturidade. Eu ontem, conversando com algumas pessoas, com os meninos da banda, que vieram lá da Igreja do Nazareno, maravilhosos meninos, gente boníssima, servos do Senhor também, que vieram ajudar, que vieram nos conhecer, que viriam, não é isso? Independente se eles fossem tocar ou não, viriam para nos conhecer. Eu falei algo importante para eles lá em cima, e é o que eu acabo levando para a nossa igreja e para todo o nosso contexto. Eu acredito que famílias saudáveis geram uma igreja saudável. Eu acredito que famílias nos seus lares, de forma saudável, naturalmente serão saudáveis na igreja. Naturalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque remete muito à questão de maturidade. Remete muito à questão do que eu quero tratar hoje com você sobre, presta atenção, maturidade nos nossos relacionamentos. E não digo maturidade nos nossos relacionamentos conjugais apenas, mas maturidade nos nossos relacionamentos horizontais. Amigos, familiares, pessoas de trabalho, pessoas de convívio, pessoas da igreja, que nem sempre são tão fáceis de engolir, de lidar pela personalidade, pelo jeito. Mas não é só sobre personalidade. E eu quero começar esse texto que nós lemos fazendo uma reflexão daquilo que um escritor tem como frase de um dos seus livros mais importantes, talvez, que é o Ernest Hemingway, que ele diz o seguinte: quem estará nas trincheiras ao seu lado? E alguém, talvez ali ao lado, dentro do contexto do livro, pergunta: e isso importa? E ele responde, então, no meio da guerra: mais do que a própria guerra. Aí eu entendo, irmãos, que essa frase não fala apenas da guerra em si, mas fala de vida. Quem é que nós estamos levando nos nossos relacionamentos? Quem é que nós estamos colocando ao nosso lado? Quem é que está se assentando conosco à mesa? Para quem é que nós estamos abrindo o nosso coração? Para quem é que nós estamos dedicando tempo e esforço
para que caminhem conosco, porque veja, nem todo o trajeto todos caminharão conosco, nem todo o percurso todos que iniciaram concluirão conosco aquilo que começamos. E a maturidade começa aí, de entender que no nosso caminho, nem todos que começaram conosco irão terminar o mesmo caminho conosco. É igual quando você pega um ônibus, quem aqui já andou de ônibus vai saber. Você pega lá no terminal rodoviário do Salvador Lira, você pega o ônibus lá. Você pega o ônibus com uma quantidade de pessoas. Quando chega aqui na Fernandes Lima, perto do CEPA, desce algumas pessoas. Mas o ônibus está indo em direção ao destino que é o centro da cidade. Mas nem todos que pegam no ponto inicial chegam com você no ponto final. E nós temos que ter a maturidade de entender que no nosso percurso de vida, pessoas entrarão na nossa vida e pessoas sairão dela. Em algumas ocasiões, o Senhor vai impulsionar que de fato algumas pessoas saiam da nossa vida, porque se elas não saírem da nossa vida, atrapalharão o nosso processo, o nosso progresso e o nosso crescimento. Você precisa ter essa maturidade de entender. Então esse texto desse escritor, quando ele diz, quem estará nas trincheiras ao seu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Não fala apenas da guerra, mas fala de quem está ao nosso lado, lutando conosco, estando conosco, sonhando conosco, lutando ao nosso lado para chegarmos a um objetivo final dentro de um propósito. Todos nós, irmãos, todos nós estamos em trincheiras familiares, emocionais. Todos nós estamos em trincheiras, e eu vou abrir mais um pouco o texto para você entender onde eu quero chegar. Todos nós participamos de trincheiras espirituais, trincheiras de decisões, perdas e processos. O que eu quero te fazer entender é que a verdade ela é dura, mas ela é libertadora. Por quê, pastor? Porque o maior problema não é a guerra que enfrentamos em si, mas quem nós estamos trazendo para o nosso lado. E talvez não deveríamos trazer. E talvez não deveríamos seguir. E talvez por dó. E talvez por querer ajudar, a gente na verdade está estragando o nosso caminho. Ah, pastor, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Verdade. Mas é uma verdade que não está completa. Por que o Senhor não faz uma acepção de pessoas? Para salvar. Mas o próprio Jesus, na sua caminhada na terra, teve pelo menos 5 níveis de relacionamento. Minha primeira pergunta à igreja é, você escolhe por afinidade ou por maturidade? Porque talvez você não esteja vivendo no Big Brother Brasil, mas você vota em alguém que vai ficar na sua vida por afinidade. Porque ela gosta dos mesmos filmes que você. Porque ela gosta das mesmas cores que você. Porque ela gosta das mesmas séries que você. Porque ela gosta de curtir as mesmas coisas que você. Você é alguém que atrai alguém para perto por afinidade ou por princípio? Quem anda ao seu lado no círculo íntimo é alguém que é por afinidade ou é alguém que caminha com você por princípio? Porque veja, por afinidade, na hora que mudar o gosto e o comportamento, você deixa de ser amigo. Mas por princípio, essa pessoa pode errar com você. Você é maduro o suficiente para entender que ele é um ser humano. E você, como amigo, vai cumprir o que diz Provérbios 17:17. Um amigo afia o outro. O que é isso? Um amigo faz com que o outro, em meio às suas debilidades, também cresça. Qual é a qualidade das suas amizades, irmão? Qual é a qualidade de quem caminha com você? Você se conecta de forma rápida e abandona fácil? Ou você cria maturidade ao longo da caminhada com aqueles que estão ao seu lado? Você é alguém imediatista que quer tudo para ontem e usufrui da amizade para alcançar um objetivo pessoal? Ou você é alguém que nutre uma amizade por quem a pessoa é e não porque ela pode te oferecer alguma coisa? A traição, às vezes, está nesse ponto. Em colocar expectativas em pessoas e não nos princípios. Enquanto eu e você colocarmos as nossas expectativas em pessoas, no pastor, vocês e eu seremos frustrados. Mas quando eu e você colocarmos as nossas expectativas no princípio, na palavra e no Senhor Jesus, Ele jamais nos decepcionará. Posso ouvir um amém? Quem está comigo? Quem está comigo? Muita gente está cercada de inimigos. Por quê, pastor?
Porque está cercada de relações imaturas. Está cercada de pessoas imaturas. E, meu irmão, o cristianismo não ignora esta realidade. O cristianismo não ignora essa premissa. O próprio Cristo nunca se relacionou da mesma forma com todos. O próprio Jesus não se sentou à mesa com fariseus. Ele se sentou com publicano, ele se sentou com prostituta, ele conversou e se relacionou com pessoas do baixo clero, mas ele nunca sentou à mesa com fariseus. Nunca. Aí a gente quer ser melhor que Jesus e colocar na nossa mesa quem não era para estar na nossa mesa. Aí nós queremos ser melhor que Jesus, queremos dar oportunidade a quem não quer a oportunidade. Não, mas o evangelho abraça todo mundo. Não, irmãos. O evangelho abraça quem renuncia. Eu vou repetir, o evangelho não abraça todo mundo não, o evangelho abraça quem renuncia. E a renúncia, ela é um processo natural de conhecimento. O Senhor encontra com a mulher samaritana e não tenta convencer ela daquele momento. E não tenta mostrar para aquela mulher que ele era o Messias. Ele faz uma pergunta basilar. Tem água para mim? Você pode me dar um copo de água? A mulher que estava munida de religiosismo olha para ele pelas vestes, identifica quem ele é e diz assim: você não sabe que um judeu não fala com o samaritano? A premissa de Jesus não é olhar a religiosidade. A premissa de Jesus, Maiara, é alcançar o perdido, para que através daquele alcance, ele tenha uma renúncia de transformação. Jesus vai ao encontro daquela mulher sem a religiosidade. Me dá um copo de água. E ela vem com um turbilhão de religiosismo. Ela vem com um turbilhão de tradicionalismo. Ela vem com um turbilhão de coisas que colocou uma barreira. Jesus não veio para colocar uma barreira, ele veio para construir pontes. Porque igreja, não sei se você sabe, tem muitas coisas na vida, minha irmã, que você pode fazer sozinha. Tem muitas coisas na nossa história, na nossa caminhada, João, que nós podemos fazer sozinho. Ser cristão não é uma delas. Eu não vou não para a igreja, porque na igreja só tem gente mentirosa. Ô, meu irmão, bem-vindo ao clube. Eu não vou não para a igreja, porque a igreja tem pastor ladrão. Eu não sei de onde você veio. Aqui nós não somos ladrão não, irmão. Eu não vou para a igreja porque é muita hipocrisia. Ainda cabe mais um. Porque a igreja deixou de ser perfeita quando nós entramos nela. E a gente está em busca de um evangelho, a gente está em busca de um evangelho para massagear o nosso ego. Um evangelho que não tem relacionamento, um evangelho imaturo. Não, irmãos, olha o texto, Jesus olha para eles, Jesus virou-se e viu que os dois discípulos de João estavam lhe seguindo e lhe perguntou: o que vocês estão procurando? Cara, essa pergunta para mim é fantástica. Não é quem vocês estão procurando, é o que vocês estão procurando. Então veja, nós servimos a Deus porque Ele é Deus, nós tributamos a Deus a honra, a glória e o louvor por quem Ele é e por seu sacrifício na cruz, ou nós seguimos a Cristo Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, pode nos oferecer. João 4, 23 e 24 diz: e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aqui nós temos dois grupos: os que adoram a Deus em espírito e em verdade, por quem Ele é, efetivamente em essência, e nós temos também no nosso meio, às vezes, pessoas que só adoram a Deus pelo benefício das questões materiais. Não estou dizendo que nós não teremos, não estou dizendo que Deus não pode nos abençoar, pelo contrário, o maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. Mas veja, irmão, qual é a motivação do nosso coração em seguir a Jesus? Nós temos que amadurecer no nosso caminho, saber quem está caminhando conosco, saber quem está pisando na nossa casa. Irmãos, eu instruo aqui os casais, o Luiz falou do encontro de casais. Aqui, irmão, eu instruí vários casais nesse sentido. Ah, pastor, fulano foi na minha casa e viu o meu quarto. Não, quarto de casal é inviolável. Quantas das vezes eu e minha esposa não fomos fazer visitas e a pessoa empolgada: não, pastor, nem conheci minha casa. Não, irmão, meu lugar eu sei onde é na sala. Não saio daqui. No máximo ao banheiro se o negócio apertar muito. Mas se também eu conseguir segurar, nem ao banheiro eu vou. Porque casa fala de refúgio. Quarto fala, irmão, de algo intocável, que é a intimidade. Quem é que você está colocando dentro dos seus relacionamentos, trazendo para uma intimidade que não era para ter, irmãos?
Ai, chega aqui, ai, pastor, fulano me traiu. Ai, pastor, eu pensei que... Irmãos, nós só permitimos ter acesso àquilo que não deveríamos permitir. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. O glória a Deus foi embora, irmão? Ele amou a todos, sim ou não? Mas se relacionou de modo diferente com todos. Jesus amou a todos, mas na caminhada ele dividiu os níveis de relacionamento. Aí a gente quer trazer todo mundo para o mesmo balaio, seu Roberto. Aí a gente quer trazer todo mundo para dentro da nossa casa. Aí a gente quer trazer todo mundo para dentro do nosso sonho, Rudney. Aí a gente quer trazer todo mundo para dentro, Luizinho, daquilo que a gente está querendo. Não, 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 irmãos. Aprenda hoje a selecionar os níveis de amizade que você tem. Posso ouvir um amém? Isso não é frieza. Diga comigo, isso não é frieza. Não, você é vibrante. Fala mais alto. Isso não é frieza. É maturidade. Jesus nos ensina que, primeiro, nem todo mundo pode andar perto. Mas você é cristão, você é crente. Não, pastor, eu sou crente. Eu ando com todo mundo. Ah, é? Para onde todo mundo vai, tu vai? Porque se você anda com todo mundo... Tem um autor de administração, se não me falha a memória, é Robert Peterson, se não me falha a memória. Diz assim, se você vai com todo mundo para onde todo mundo está indo, você não está indo para lugar nenhum. Se você está indo com todo mundo para onde todo mundo está indo, você não está indo para lugar nenhum. Para onde é que você está indo, meu irmão? Para onde é que a sua casa está indo, minha irmã? Para onde é que o seu casamento está indo? Para onde é que os seus sonhos estão indo? Para onde é, obrigado pastor, para onde é que os seus esforços, olha para mim, para onde é que os seus esforços estão indo? Tem gente que em 2025 lutou, remou, chegou no final do ano e falou, meu Deus, eu não sei o que acontece comigo, eu não mudo de vida, as coisas não mudam. Talvez as amizades que estão ao seu lado estão sendo âncoras para te levar para o fundo do mar. O Senhor está levantando em 2026 pessoas que serão na sua vida o favor de Deus. Eu quero repetir aqui para você crer. Em 2026, o Senhor estará levantando pessoas que serão plataformas de lançamento para a sua história. Eu vou repetir para você levantar sua mão porque você é vibrante. Este ano, o Senhor está colocando pessoas que serão plataformas de lançamento para os teus projetos, para a tua família, para a tua casa, para o teu negócio, para os teus sonhos. Mas, por favor, selecione quem tem acesso ao quê? Quem está comigo? Discernir, irmão, não é falta de amor, é sabedoria espiritual. Provérbios 4:23 diz o quê? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Só o amém do pastor. O texto que nós lemos diz assim, no verso 35, Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão buscando? Olha para mim. O que nós estamos buscando como igreja? Na sua casa, o que você está buscando como esposo? Para sua família? Não, pastor, porque o Senhor é o pastor da minha casa. Não, você não entendeu não, cara. Eu não sou o pastor da sua casa, o pastor da sua casa é você. Talvez eu seja minimamente pastor da sua família, no tocante ao corpo de Cristo, em orientação, em suporte, em ajuda, em oração, e caminhando junto. Mas dentro da sua casa, quem manda é você e sua esposa. Pastor, eu acho que no carnaval eu vou viajar. O senhor deixa? E tu casou comigo? Ué? E você casou comigo? Eu não estou sabendo disso não, irmão. A minha aliança aqui dentro da minha aliança está escrito Camila. Não Josefa. Eu não sei se tem alguma Josefa aqui, mas acho que não. Está escrito Camila. Pastor, eu vou trocar de carro. O que o senhor acha? Eu não acho nada, irmão. Cabe no teu bolso? Cabe. É teu sonho? É. Vai lá, irmão. Eu vou orar te abençoando. É um nível de maturidade, irmão, às vezes, de dependência. Que tudo precisa o pastor, pastor, houve uma época nos meus 16 anos ao lado do meu sogro, 10 anos de pastoreio, que o pessoal ligava 2 horas da manhã, pastor, o senhor pode orar por mim? 2 horas da manhã, irmão? Que aconteceu o quê? Alguém está morrendo? Não, pastor, eu só estou com medo. Ô, irmão, dobra o teu joelho e vai orar que eu estava dormindo, irmão.
Nível de maturidade, irmãos. A gente precisa crescer, não só na idade, mas crescer na mentalidade do evangelho maduro, que nos levará ao crescimento e à frutificação. Não é um glória a Deus mais vibrante, tá vendo? Não é um glória a Deus mais vibrante. Irmão, João Batista aponta para Jesus, e quando, essa aqui é para quem é maduro, João Batista aponta para Jesus, e o que acontece quando ele aponta para Jesus? Ele perde 2 discípulos. Porque o texto, Bruno, está dizendo assim, quando ele apontou para Jesus e disse, eis aí o cordeiro, os 2 discípulos que estavam com ele, Débora, seguiram quem? João ficou? Ah não, pastor, essa igreja é minha. Esse ministério é meu. Não, 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 não. Essa igreja nem minha é, irmão. Os líderes que servem aqui não são donos dos ministérios que servem. Olha o texto, irmão. Olhando para Jesus, ele disse aos seus discípulos, apontando para Jesus, ele disse, eis aí o cordeiro. Ele apontou a direção. O nosso dever, o nosso papel é mostrar a direção, irmãos. Isso é o que crente maduro faz. Aí os pastores ficam tudo colocando cerca nas igrejas. Olha, se você sair da igreja, o Senhor vai pesar a mão. Me mostre onde é que está na Bíblia. Olha, se você sair dessa igreja e for para outra, o Senhor vai... Olha, é um nível de liderança terrorista, miserável. Aqui eu deixo muito claro, irmão, aqui na nossa igreja não tem cerca. É tanto que já teve gente que veio, não se adaptou ao nosso jeito doido de ser, vibrante de ser. A pessoa era muito tradicional, não gostava de palma, não gostava de glória a Deus, não gostava de aleluia, não gostava de nada. Ela queria chegar aqui, sentar, ouvir, tá tudo certo, irmão. Não se adaptou. Eu não fiquei aqui, olha, se você sair, você vai deixar de ser vibrante. Olha, se você sair, a mão do Senhor vai pesar. Não, 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 você tem alguma coisa que eu possa fazer, meu irmão, pra você ficar com a gente? É o meu jeito. Porque assim, o meu jeito é esse. Alegre, pra cima, vamos lá, vamos que vamos. Irmão, aqui você só não cresce se você tropeçar. Se você tropeçar, a gente ainda arrasta. Não tem como não crescer aqui, irmão. Vai pra frente. Dá para acertar? Dá. Dá para alinhar os ponteiros, os bigodes? Dá, pastor. Claro, vamos ajeitar aqui. Vamos caminhar. Não, pastor, não dá, já estou decidido. Vai para onde? Vou para tal lugar. Vá na paz. Essa mesma porta que é grande para entrar, ela também é grande para sair, irmão. E tá tudo certo. Isso é maturidade. Maturidade que nós estamos caminhando para o melhor do Senhor. Você está disposto, irmão, dentro dos seus relacionamentos, a apontar para Cristo e perder pessoas? Ah, mas eu tinha uma amizade de 17 anos. Num segundo. Se tem alguém que pode dizer isso, sou eu. Irmão, não tem problema nenhum, porque veja, quando aqueles homens passaram a seguir Jesus, ele não prometeu nada, mas quando passaram a seguir Jesus, sentiram a necessidade da presença de Jesus. Sentiram a necessidade de conhecer a Jesus. Sentiram a necessidade de abraçar. Ele não precisava de posição. Jesus não precisou fazer milagre. Jesus não precisou subir numa plataforma. Ele só fez uma pergunta que definiu o relacionamento. O que é que vocês estão buscando? Não teve mandinga, não teve arrepio, não teve sapateio, não teve pirueta, não teve manto, não teve nada. Teve uma pergunta. O que você está procurando? Simples. Como é o evangelho? Simples. O que você está procurando? Ele chega para um caboclo e diz assim, o que queres que eu te faça? Simples. Quem determina para onde nós vamos é a resposta que você dá no seu coração. O que vocês estão procurando? Ah, pastor, eu estou procurando uma igreja com estrutura. Poxa, vai para outra igreja, daqui 10 anos tu volta. Aí a gente vai estar com a estrutura maravilhosa. Obrigado pelo seu aleluia vibrante. Vou dividir a oferta com você no final. Eita, eu sou pastor da igreja, não tenho oferta. Ah, pastor, estou procurando um grupo de adoração perfeito. Irmão, vou te dar o endereço da Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte. Tem um coral maravilhoso. Congregue lá. Tem outras igrejas aqui na cidade que eu posso te indicar também, de pastores amigos maravilhosos, com igrejas estabelecidas. Pastor Arri da Gênesis. Vou trazer ele aqui também. Coral maravilhoso lá. Na PIB, pastor Anderson.
A PIB tem um coral extraordinário. Final de ano eu falo assim, Senhor, me dá um coral assim, Senhor. Me dá um coral desse também, Senhor, lá na Vibrante, Senhor, pra gente fazer um... Oh, que lindo esse coral, Senhor. Senhor, eu tô com uma inveja santa do pastor Anderson. Que lindo. O próprio pastor Pedro da IBK, meu Deus, ele faz um final de ano Kids lá, maravilhoso, né, Lid? A cantata. Eu falo assim, Senhor, acelera os passos aqui também, Senhor, pra gente ter uma cantata esse ano maravilhosa. Tem. Mas tem gente que não se adapta. Não tem uma bateria. Não tem uma bateria. Não tem uma guitarra. Não tem uma guitarra. Quer saber? Não vou ficar nessa igreja, não. Irmão, se você está procurando estrutura, eu vou te decepcionar. Agora, se você está procurando comunhão, abraço, um ambiente saudável, um ambiente de paz, um ambiente que a gente vai estender a mão para você e dizer assim, conte com a gente, a família Vibrante é o seu lugar. Agora, tem que ter maturidade. Pastor, não tenho. Cria. Porque relacionamentos doentes adoecem, porque nós não sabemos a quem seguimos. Relacionamentos tóxicos dentro da esfera religiosa. Olha, irmão, não veio para a igreja hoje. Se você não vir no próximo. Se você... Não, irmão. Pastora Célia não veio hoje. Dançou tanto ontem, sambou tanto, pagodeou tanto ontem a pastora Célia. Quando o pastor Oliveira chegou, eu falei, cadê a pastora? Pastora, tá arrebentada, tá cansada. O religioso, sei não, eu vou ter que falar com ela, viu? Porque dia de domingo ela perder culto, porque tá cansada, ela tem que vir cansada. Não, irmãos. Não sou eu quem impõe limites. Porque eu não estou aqui para conduzir gado. Eu estou aqui para conduzir pessoas. Pessoas têm dificuldades, pessoas têm sentimentos, pessoas têm problemas, pessoas têm coisas diversas que talvez na minha cabeça eu não compreenda, mas cada cabeça é uma sentença diferente. Agora você imagina, um monte de gente não veio, não é hoje? Acho que ontem ficou tá tudo de ressaca hoje, do luau de ontem. Um monte de gente não veio hoje. Aí eu vou estar aqui, deixa eu ver quem é que não veio. Eu vou ligar para fulano, olha, você não veio e não sei o quê. Aí eu, irmão. Não, irmão. Eu só tô aqui na frente liderando, dizendo assim, bora. Eu tô indo crescer, eu tô indo avançar, eu tô indo crescer, eu tô indo avançar. Quem vem? Eu tô indo. Irmão, quem veio. Tô com dificuldade. Aí o pastoreio entra, vou te ajudar. Maturidade, irmãos. Então, assim, isso foi só a introdução. Agora eu começo a pregar de verdade. 5 níveis de relacionamento que Jesus tinha. Até porque a ideia desse sermão essa noite é te fazer entender que Jesus amou todos. Amém? Morreu por todos. Amém? Morreu por mim, morreu por você. Mas esse mesmo Jesus confiou níveis diferentes de acesso, responsabilidade e intimidade. Primeiro nível que eu quero tratar com vocês hoje é o nível da multidão. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. O primeiro nível de Jesus de relacionamento era o da multidão. E à medida em que eu falar sobre esses 5, você intimamente talvez se categorize em algum deles. Mas não se categorize para achar ruim com o pregador. Se categorize no sentido assim, preciso mudar, preciso melhorar, preciso avançar. Porque eu estou aqui, mas eu preciso alcançar lá. Posso ouvir um amém? Primeiro nível é o nível da multidão. Pastor, qual é o nível da multidão? João 6, do 1 ao 2, João 6, 26, vai nos contar uma história maravilhosa. Porque o nível da multidão é o nível de relacionamentos de consumo. Conhece gente assim? Só vai para a igreja para consumir, ser consumidor. Sai de casa já com o pensamento assim, se o pastor não pregar a bênção, no próximo culto eu não vou. Se o pastor não pregar mais ou menos como eu gosto, no próximo culto eu não vou. Esse é o nível da multidão, irmãos. Em João capítulo 6, quando você depois em casa olhar com mais calma, você vai ver que Jesus, no verso de número 26, diz assim, Jesus respondeu, sim, eu lhes digo a vocês,
que vocês não estão procurando, não estão me procurando porque vieram através de sinais miraculosos, mas apenas porque querem comer pães e ficarem satisfeitos. Isso aqui é Jesus, não sou eu. O nível da multidão é o nível do consumismo. Eu vou, mas se não for legal, não volto no próximo. Eu vou, mas se não der match, se o santo não bater, eu não vou. Consumidor quer selecionar o alimento dado por Deus à sua igreja. Você quer comer uma coisa selecionável? Entra no YouTube, pesquisa uma mensagem do seu agrado e consuma ela. Na igreja não é restaurante, irmãos. A igreja é a santa palavra de Deus que será ministrada como ela é para aqueles que precisam ser alimentados pelo que nós precisamos. Posso ouvir um amém? Então veja, a multidão, o nível da multidão é a multidão que segue pelos milagres. Segue pelo pão, segue pelo peixe. Ah, está fazendo um milagre ali, o profeta tal está fazendo um milagre. Vamos lá receber o milagre. Ah, a outra igreja está agora com a campanha de 7 semanas de portas abertas. Eu estou precisando de portas abertas. Então, eu vou lá na outra igreja, 7 semanas de portas abertas. Ah, a outra igreja agora está fazendo a campanha de avivamento. Estou precisando de avivamento. Aí eu vou lá e faço a campanha de avivamento. Quando é que você vai fazer a campanha de leitura bíblica? Quando é que você vai fazer a campanha de oração na sua casa? Com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, com os seus filhos? Esse é o nível da multidão. Ah, agora o profeta ali está revelando até CPF. Aí vai lá. Vou lá, revelar CPF. Aí o cara entrou no Instagram da igreja, escolheu os membros da igreja, escolheu 5, entrou no Google, pesquisou, achou de alguma maneira o CPF, porque hoje informação é assim. Decorou, botou num papelzinho no meio do esboço. Aleluia! Aqui tem uma pessoa que tem uma empresa e ele é casado com uma engenheira e ele dá consultoria. Eu estou sentindo Deus e o Senhor me revelou que ele viria de blusa amarela e o CPF dele. Aí fala. Aí o pastor Oliveira, ai meu Deus, sou eu, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Irmão, que papagaiada é essa? Que palhaçada é essa, irmão? Quer profecia? Abre a Bíblia. Quer direção? Abre a Bíblia. Quer paz em casa? Abre a Bíblia. Mas não, a multidão quer o quê? A multidão quer pão, quer peixe, quer festa. Jesus alimenta uma multidão, mas não se entrega a ela. João 2,24, mas o próprio Jesus não confiava neles, irmão. A multidão quer resultados e não relacionamentos. A família vibrante não trabalha para resultados. A família vibrante trabalha para relacionamentos. Por isso que eu gasto tempo. Acaba o culto, eu vou de mesa por mesa. Não sei até quando eu vou conseguir, mas é minha meta. Se eu não vou, minha esposa vai. Se eu e minha esposa não for, por algum motivo, o pastor Oliveira vai, os líderes aqui vão, Bruno vai, Aline vai, Jefferson vai, Luiz vai. Porque é assim que tem que ser. Não é sobre resultados, é sobre relacionamentos. Agora, quem está no nível da multidão, não, eu quero a festa, acabou a festa, eu vou embora. Acabou o oba-oba, eu vou embora. Irmão, multidão quer resultados, não relacionamento. Quer o que Jesus faz, mas não quer o que Jesus exige. Eu tenho que servir Jesus. Mas eu tenho que parar de falar mentira? Não, você pode seguir Jesus e continuar falando mentira. Eu só não sei se você vai entrar no céu com Jesus, porque onde Jesus mora, para onde nós iremos, não entra mentira. Pai da mentira é outra coisa. Relacionamento muito trivial, irmãos. Essa é a multidão. Será que eu e você não estamos nos enquadrando no meio da multidão? Só caminhando pelo que todo mundo está dizendo? Só fazendo o que todo mundo está fazendo, falando? Será que eu e você não estamos nesse nível de relacionamento? Porque esse nível não é muito bom não, irmãos. Esse nível não tem profundidade. Esse nível, irmãos, não tem frutos. Quer o benefício, quer o holoforte, quer os eventos, quer a estrutura, quer os milagres. Mas escute, relacionamentos baseados apenas em benefícios não sobrevivem à escassez. Você que é casado, você sabe que a mulher da sua vida é a mulher da sua vida o dia que você passa por um período, uma temporada de escassez. E vice-versa. Quer conhecer o marido quando você passa por um período de escassez. É ali que a gente vê
como é que é forjado os relacionamentos. Quem está na multidão, quando chega a escassez, ele fala assim, quero não ficar aqui não. Isso aí para mim não... Eu vou para outro lugar. Tá tudo certo, irmão. Então veja, que eu e você não venhamos estar nesse nível de relacionamento. Segundo nível de Jesus, nível dos 70 discípulos. Em alguns textos de Lucas 10:1 vai falar sobre 72 discípulos, quando Jesus envia os seus 72 discípulos de 2 em 2 para pregar a palavra até os confins da terra. Esse nível dos discípulos já é alguém que saiu da multidão, Luizinho, e falou assim, eu preciso me aprofundar mais um pouco. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso crescer, eu preciso avançar. Lucas 10:1, que fiz a referência, diz, depois disso, o Senhor designou outros 72 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2 adiante dele. Esse nível representa talvez relacionamentos, irmãos, que são legítimos, mas que ainda não têm raiz. Irmão, conhece alguém que fica pulando de igreja em igreja? Passa 2 anos aqui, pula. Hoje, 2 anos, até estou sendo bem generoso. Não estou falando sobre as circunstâncias, porque cada caso é um caso. Mas veja, irmão, tem irmãos que são cristãos há 10 mil anos na igreja, mas nunca cria raiz em algum lugar. É porque o pastor olhou feio para mim, então eu não vou mais para o culto. É porque a irmã não falou comigo, é porque a irmã não sei o que, é porque a irmã... O alecrim dourado nunca é o problema. Maturidade, irmãos. Não gostei do pastor. Não gostei da palavra do pastor. Aí você vai na Universal. Deus usa o bispo da Universal para falar a mesma coisa. Aí você chega lá, não gostei que o bispo falou. Aí você vai na Assembleia. Aí o José Orisvaldo Nunes de Lima, o reverendo, prega a mesma coisa. Aí vai dizer, não gostei do reverendo pregando. Aí você vai lá no Hernandes Dias Lopes. Não gostei do reverendo Hernandes Dias Lopes. Irmão, então você tem que parar para pensar que talvez você não criou raiz. E a minha pergunta é, vai ficar nesse lenga-lenga indo para um lado e para outro até quando? Sem criar raiz. Obrigado pelo seu glória a Deus. Obrigado pelo seu aleluia. Eles estão enviados, irmãos. Cumprem uma missão, mas não cumprem com a raiz que eles precisam. Permanecem num círculo íntimo, mas não sustentam processos longos. Não acompanham os momentos mais profundos. Há relacionamentos em Deus, que Deus permite para que um trecho da caminhada, desta jornada, ela seja percorrida. Meu irmão, você está nesse íntere de tempo como um dos 70? Tô, pastor. Mergulha mais. Se aprofunda mais. Aí eu fico de cara com algumas coisas, inclusive que eu tomo ciência no nosso dia a dia, inclusive no nosso dia pastoral. O irmão chega aqui e fala para mim assim, pastor, concordo não com o dízimo. Tá bom, irmão, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Irmão, tá vindo da onde? Tô vindo da igreja tal. Aí lá na igreja tal, ele não dava dízimo, ele dava o trízimo, o quádrimo, ele dava o salário todo. Aí lá não tinha administração. Lá não era saudável. Aí chega aqui que eu digo metaforicamente falando, mas pode ser em qualquer igreja séria. Não, irmãos. Talvez você até conheça, mas precisa se aprofundar. Se você puder e quiser e tiver a disponibilidade, olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus quer que você aprofunde mais. Fala para o outro irmão, fala assim, Deus quer que você navegue mais. Porque veja, irmãos, ficar no raso não é um bom negócio. Amém? Essa turma, pastor Oliveira, vai e vem, vai e vem, vai e vem, mas nunca estabelece raiz. O que o Senhor mais quer de uma igreja madura é que a gente possa estabelecer raiz. Daqui a 10 anos, talvez, quem começou conosco vai olhar e falar assim, lembra da época do galpão? Que as crianças davam glória a Deus lá em cima, a gente achava que era aleluia aqui embaixo? Lembra quando nós fazíamos o luau com o grupo de pagode, tem tudo para dar certo, e hoje os meninos deram certo, tão certo, tão certo, tão certo, estão gravando CD, DVD, estão aparecendo. Já pensou?
Irmão, eu penso dessa maneira. E é só abrindo um parênteses, se eu fosse vocês, eu dava um abraço nessa turma que cantou do pagode aqui, porque o dia que eles aparecerem na TV, aí você vai dizer assim: eu conheço aquele rapaz, eu conheço aquele rapaz, eu conheço aquela moça, porque eu acredito no crescimento que o Senhor nos dará. Agora, eu não posso ficar no raso. Aliás, você até pode ficar no raso, mas não critica quem está querendo se aprofundar. É, o Luiz pregou, o Luiz nem sabe pregar direito. E tu tá fazendo o quê? Tu tá pregando? Tu tá estudando? Não que alguém tenha falado, tá? Só uma conjectura. Porque é muito fácil olhar e falar assim: Luizinho ontem tocando a bateria, se achando, se achando. Tomou o lugar do Cadu. Pensou, Cadu? Não, irmão. Isso é raso demais para quem é maduro. O texto é muito claro. João aponta, os discípulos seguem e Jesus pergunta: o que vocês querem? Talvez a resposta para as nossas vidas hoje é: Senhor, neste ano de 2026 eu quero amadurecer e entender que os meus relacionamentos mais próximos precisam estar neste mesmo nível de amadurecimento. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Porque, irmãos, maturidade é não exigir permanência de quem foi chamado para ser sua passagem. Tem gente que passa na nossa vida para a gente aprender a não ser como elas. Obrigado pela sua glória a Deus. Tem gente que passa na nossa vida para nos ensinar a como não ser como elas, a como não agir como elas, a como não falar como elas. E a gente está fazendo o que dessas pessoas? Fica. Não, não fica não, irmão, vai embora. Eu quero crescer com maturidade. Eu quero crescer de forma saudável. Eu quero crescer no nosso coração. Eu quero que essa igreja cresça, mas cresça com base e com raiz. Quem tenta criar raiz, irmãos, onde Deus só permitiu que elas passem, acaba se ferindo e pior, ainda culpa os outros. Quando acaba a festa, elas vão embora. Quando acaba a estrutura, elas vão embora. Quando acaba a oportunidade, elas vão embora. Meu pastor nem me deu a oportunidade. Ah, bonitinho. Então você está atrás da oportunidade e não de servir ao Senhor? Maturidade, irmãos. Se tem uma igreja que dá oportunidades, essa é a igreja. Mas não de qualquer forma. A gente precisa ter o quê? Maturidade e profundidade. Terceiro nível de Jesus, nível dos discípulos. Quantos eram os discípulos, irmãos? 12. Então veja, Rudney, ele sai de uma multidão que só queria oba-oba e milagre. Ele chega para os 70, que até tem uma missão, mas não tem consistência. Para no meio do caminho, quer voltar. Aí agora a gente está falando de um terceiro nível, que é o nível dos discípulos. Quantos? 12. Então quer dizer que Jesus, ele falava uma coisa com a multidão, ele pregava uma coisa com a multidão, ele dava o que a multidão, entre aspas, teoricamente, exigia. Para os 70 ele tinha uma missão, mas ele só contava algumas coisas para 12. Opa! Será que não está na hora de você sair da multidão, irmão? Será que não está na hora de você sair dos 70 e passar a ser parte dos 12? Porque veja, o nível dos 12 é o que está em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que ele diz? Negue-se. A multidão precisa negar alguma coisa? Não. A multidão nega alguma coisa? Não. A multidão vem, consome e vai embora. Os 70 precisa renunciar a alguma coisa? Não. Recebe uma missão, faz ou não faz, tá tudo certo. Um dia vem, 10 não vem, porque a igreja não presta, porque aí beleza, aí fica naquela, vou, não vou, vou um dia, não vou no outro, hoje não dá, amanhã também não dá, hoje tá legal, hoje eu tô legal eu vou, hoje eu não tô legal eu não vou, 70, isso aí é a turma dos 70, mas os 12 não, os 12 são alguém que tá profundo. Os 12 é alguém que já tá dizendo assim: eu senti e quero mais. Sei quem ele é e quero me aprofundar. Ah, você quer se aprofundar? Quero. O que eu preciso fazer? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Sabe o que esse texto de Mateus, capítulo de 16, verso 24 diz? Ele diz a respeito de aliança, compromisso. Irmão, você quer viver o mesmo 2025 mesmo na presença de Deus? Em 2026? Sem compromisso, sem amadurecimento, sem crescimento, sem avançar, sem crescer e olhando quem está crescendo, dizendo assim, mas também deve ser peixada do fulano, deve ser peixada do pastor. Não, 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 irmãos. É porque está mergulhando. Lá na sua casa, meu irmão, sua família vai crescer esse ano. Obrigado pelo seu amém. Lá na sua casa, meu irmão, sua família vai crescer esse ano. No seu trabalho, você vai crescer esse ano. Obrigado pelo seu amém. Você vai crescer esse ano. Se você entender que neste processo de crescimento exige amadurecimento. O nível aqui dos relacionamentos, irmãos, de discípulos, é um nível de ensino. João 14,15. Se vocês me amam, quem ama o Senhor aqui, levante a mão. Se vocês me amam, olha o que diz o texto de João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não, 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 Senhor, eu só quero a parte boa. Obedecer os mandamentos eu não quero, não. Não, o pastor Oliveira passou por mim, não falou comigo, eu não quero mais saber, não. Não, 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 irmão, não é assim que funciona. Quando nós estamos no nível de discípulos, nós estamos no nível, Rafa, de discipulado, de ensinamento. E o ensinamento é o que traz a base para o nosso crescimento. Só podemos crescer na base do ensinamento. A unção, ela se utiliza da base do ensinamento para que as coisas sobrenaturais aconteçam. Mas sem a base do ensinamento, nenhuma unção, nenhuma profecia, nada se sustenta para crescer. Aí eu chego onde eu queria chegar, já partindo para o encerramento. João 6,66 ao 68 diz, preste atenção. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com eles. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que interessante, porque Jesus não faz essa pergunta à multidão. Jesus questiona a multidão no sentido assim, está no texto, vocês estão me seguindo pelos pães e peixes. Mas para os discípulos ele diz assim, ó, tá bom não? Não. Não quer ir embora também não? Você já imagina, o senhor imagina Jesus chegar para mim, para o senhor e dizer assim, não está gostando não? Vai embora. Irmão, o que ia ter de gente ofendida na igreja? O Jesus mandou eu sair da igreja dele. Jesus mandou eu sair da igreja. Não, 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 irmãos, veja. É um questionamento. Dentro do contexto de que muitos discípulos voltaram para trás. Irmãos, em nome de Jesus esse ano, não retroceda não. Por favor, esse ano, irmãos, quebre os ciclos, quebre as barreiras e avance, e cresça, e progrida, vá para frente, conquiste, mas com sabedoria e maturidade, porque discípulo que aprende, serve e obedece, mas nem todo discípulo permanece. Aí a gente está ficando chateadinho, porque o discípulo foi embora. Não, 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 irmãos, é natural. A gente agora precisa fazer o quê? Continuar com a nossa base dentro do propósito, aprofundando cada vez mais, trazendo isso para o seu casamento, trazendo isso para a sua casa, trazendo isso para o seu trabalho. Vai desistir da sua família, irmão, porque as coisas não estão dando certo? Que nível de maturidade é essa? Porque os relacionamentos, irmãos, eles são desafiadores. A gente precisa compreender que não é abandonando, é aprofundando. Diga comigo assim, não é abandonando, é aprofundando que eu recebo a minha vitória. Amém? Dr. Russell Shedd dizia, e eu gosto muito da fala dele, quem não senta para aprender, não se torna autoridade para falar. Se no seu coração não tem margem para aprendizado, meu irmão, você vai ficar estacionado em 2026. Não, pastor, porque eu sou especialista. Eu sou. Sou o quê? Eu sou. É, massa. Dá para aprender mais alguma coisa? Dá não.
Porque assim, eu já cheguei no topo. Ah, chegou no topo? Não tem espaço de 1 centímetro para você aprender com as outras. Não, pastor, é isso mesmo. Conhece alguém, Jefferson, que sabe de tudo e faz tudo? Vamos montar o painel. Não, pastor, porque o senhor montou errado o painel. Não, porque podia ser assim. Conhece alguém assim que tudo é só do jeito dele? É só do jeito dela? Esse tipo de gente está parado há mais de 10 anos na vida, irmão. Porque não para ouvir. O segredo da maturidade é sentar às vezes e... Ah, mas eu conheço a Bíblia de capa a capa. Não quero saber se você conhece a Bíblia de capa a capa. Eu quero saber, você está praticando aquilo que você conhece? Conheço a Bíblia de capa a capa. Tá certo. Como é que você trata sua esposa? Conheço a Bíblia de capa a capa. Tá certo. Como é que são seus filhos com você? Conheço a Bíblia de capa a capa. Ah, que massa. Tu ora à noite pelos teus filhos? Ah, conheço a Bíblia de capa a capa. Glória a Deus, aleluia. Tu ora pela sua casa antes de dormir? Tu ora pela sua família? Porque é você que protege a sua casa. Ah, mas você conhece. Não, irmãos, não é sobre conhecer, é sobre praticar. Um dia alguém estendeu os braços pra gente e falou assim: vem cá que eu vou te ajudar. Será que você também não pode fazer o mesmo com alguém que está precisando? Porque entre conhecer e praticar tem um abismo gigante, chamado maturidade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente pratica. Então, irmãos, para finalizar, o crescimento da nossa vida precisa ser com amadurecimento. A gente precisa amadurecer. Talvez eu sei que coisas que eu falei aqui são difíceis de digerir, mas deixa eu falar, irmão, quem abandona os processos quando eles apertam nunca amadurece, sempre repete o mesmo ciclo. Tem gente aqui, irmão, que talvez está vivendo o mesmo ciclo há 10 anos. E talvez o Senhor te trouxe aqui para te dizer assim: opa, está na hora de romper esse ciclo e avançar. Não dá mais para ficar no mesmo discursinho de vítima, no mesmo discursinho que não deu certo, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano. Ah, pastor, mas não aconteceu. Não. Assuma a sua responsabilidade. E faça valer a pena. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o Senhor nos trouxe hoje para que a gente entenda que o confronto bíblico é importante quando a gente entende que o Senhor quer que a gente cresça. Que em 2026 a gente avance, que em 2026 a gente progrida como igreja, como família, você na sua casa, no seu trabalho. A gente precisa amadurecer para poder avançar. Posso ouvir um amém? E por fim, tinha o nível dos relacionamentos de confiança, Pedro, Tiago e João. Lembra? Tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João, no barquinho. Quem é que você está chamando para o seu barquinho? Porque às vezes está entrando água, porque quem você chamou para o seu barquinho está botando água dentro. E eu vou falar um negócio para você, irmão. Esse ano, se tu não tiver coragem de botar para fora do barco, ele vai virar teu barco. Se tu não tiver coragem de virar a mesa e falar assim: não vou mais suportar isso aqui não. Não vou mais tolerar isso aqui não. Isso aqui não, vou virar, vou tirar. Ah, não vou tirar não, pastor, porque tadinho, ele vai afundar teu barco. Quem é que você está colocando dentro do seu barco? Ah, pastor, tem base bíblica? Quem lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas vai para onde? Para Nínive. Jonas faz o quê? Vou nada. Vou entrar num atalho, vou pegar um barquinho e vou me embora para outro lugar. Irmão, o que foi que aconteceu com o barco? Foi arrebentado na tempestade, a ponto dos marinheiros tentarem assim se matarem e tentar achar quem era o culpado. No final das contas, você conhece o texto, você conhece a história. O que fizeram com Jonas? Jogaram Jonas, irmão. Fala pro irmão que está do seu lado: se você não jogar fora. Não, você é vibrante. Fala: se você não jogar fora, ele vai virar teu barco, irmão. Aí eu te pergunto: vai viver o mesmo ciclo de 2025 e 2026? Tá precisando de coragem? Tira para fora, irmão. E o último é o nível mais íntimo de descanso. Quem é que se reclinava aos peitos de Jesus? Quem? João. João que deitava aos peitos de Jesus. Olha o texto. João 13, 23. Ora, um dos seus discípulos a quem Jesus amava, reclinava ao seio de Jesus. Sabe o que é reclinar ao seio de Jesus? Conhecer as batidas do coração dele. Essa igreja não está para apontar para ninguém, irmãos.
Porque papel de apontar não é nosso. O papel de apontar não é nosso, não é da igreja. O papel da igreja é estender as mãos e restaurar o que está perdido. Esse é o nosso papel. Aí eu te pergunto, finaliza a mensagem. Nós estamos em qual grau, em qual nível de maturidade? Porque veja, quem vive tentando provar publicamente algo é porque ainda não amadureceu no seu íntimo. Quem é e não precisa provar que é, irmão. Quem é, não precisa. Eu sou o doutor fulano, ciclano, beltrano de tal. Fala quem você é, irmão. Não chega, não, amadureça. Os relacionamentos da igreja precisam amadurecer. A gente precisa passar, já precisa olhar para o outro com o olhar de Cristo e não com o nosso olhar crítico. E não olhar com o nosso olhar de julgamento. Ah, o irmão da tatuagem. Ah, naquela igreja pode tatuagem. Os irmãos tudo tatuado. Ó, o irmão tá de boné na igreja, ele nem tem respeito. Olha, ele entrou de boné na igreja. E a tua língua? Entrou aonde? A gente tem que, irmãos, entender que não é apontando que a gente vai conseguir criar relacionamento, não. Jesus em nenhum momento fez distinção de Zaqueu. Ó, ladrão de imposto. Não, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Vocês sabiam, irmãos, que as pessoas que mais se afastaram da igreja foram aquelas que não tiveram cuidado de ser tratadas, de serem cuidadas? Sabiam disso? As pessoas que mais se afastaram da igreja são aquelas que foram discriminadas dentro da igreja. Que colocaram uma barreira dentro da igreja para que elas, de fato, não se sentissem bem. Ou através de indiretas do pastor pregando, do pregador, ou de olhares dos irmãos. Nós não estamos aqui, pelo menos a família Vibrante não é essa igreja, irmãos. A nossa igreja é uma igreja que abraça, trata, cuida, pastoreia, não está comunado com o que está errado, mas pega o que está errado e fala a verdade para que aquilo seja transformado em bênção. Acabou. Esse é o nosso DNA. Agora, para chegar nesse nível, irmão, de intimidade com Jesus, o que a gente precisa fazer? Se permitir. A gente precisa entender que quem está do nosso lado, às vezes, importa mais do que a guerra que nós estamos travando. Lucas 14:33, eu encerro, tenho 4 minutos. Todo aquele que não renuncia não pode ser meu discípulo. Por quê, pastor? Porque maturidade cristã não é andar com todo mundo, é saber quem pode andar comigo e onde anda comigo. Irmãos, o que me intriga, escute isso, não é saber que alguém contou uma piada pornográfica para você. Não. O que me intriga às vezes em algumas pessoas é como é que as pessoas tiveram a ousadia, sabendo que você é crente, cristão, de chegar em você e contar o que contaram. Eu fui demitido de dar aula na faculdade, porque eu, no meio de uma aula, embuti Pedro no meio. E na outra aula, embuti Paulo no meio. E me convidaram na faculdade, na época, quando eu dava aula, aí, o senhor pode ir lá dar uma palestra? Sim, tá. Eu falei, vou. Aí no meio da palestra, eu botei Bíblia no meio. Aí o reitor me chamou. Não Bíblia para... você tem que engolir o que eu creio. Não. A título de informação. A gente vai conseguir as coisas com a transformação da nossa, porque a Bíblia já diz lá em Romanos 12:2, não vos moldeis-vos com os padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá vendo, pessoal? A Bíblia também já estava ensinando que a mudança acontece quando a nossa mente ela é renovada e transformada. A gente precisa compreender que todo aquele que não renuncia não pode ser discípulo. Por quê? Porque maturidade cristã não é andar com todo mundo, é saber quem pode andar com você e onde pode andar com você. Maturidade. Fica de pé comigo. O que eu e você estamos buscando? O que você está buscando na sua casa? O que você está buscando no seu trabalho? O que você está buscando nos relacionamentos? Mais do mesmo ou maturidade para crescer? Talvez essa seja a grande incógnita que nós temos que pensar hoje.
nos nossos relacionamentos diários. Os relacionamentos que nós estamos tendo no nosso dia a dia estão acrescentando algo ou estão tirando algo de nós? Os relacionamentos que estão à nossa volta estão sendo âncoras, Luizinho, âncoras para nos puxar para baixo, ou os nossos relacionamentos estão dizendo assim, vamos lá, vou com você, vou te ajudar, nós vamos crescer. Essa semana observe mais.